Bem-vindos a mais um episódio do Handball Magazine. Destaque para a última jornada do Campeonato Placar Handball 1 e para a festa do Benfica, na conquista da Taça de Portugal Feminina. Na rubrica Time Out conversamos com Paulo Pereira, selecionador nacional que levou os Heróis do Mar à melhor classificação de sempre em europeus e mundiais e ainda à qualificação histórica para os Jogos Olímpicos. Olá, eu sou o Paulo Pereira e sou convidado desta semana do Handball Magazine. Chegou ao fim mais uma edição do Campeonato Placar Handball 1 e as equipas do Top 4 despediram-se da competição a vencer. O Futebol Clube do Porto, já coroado campeão nacional, venceu no Funchal o Madeira SAD por 34-30, numa espécie de teste antes do novo confronto entre os dois emblemas na Final Four da Taça de Portugal. O emblema do Dragão impôs total superioridade na primeira parte até sair para o intervalo, a vencer por 21-14. Na segunda metade baixou o ritmo do jogo, permitindo uma aproximação dos insulares, mas sem colocar a vitória em causa. O Sporting, que já tinha assegurado o segundo lugar, derrotou o Póvoa por 35-26, depois de um primeiro tempo sólido por parte dos Leões, que praticamente fechava as contas do jogo. A segunda metade acabou por ser mais equilibrada e as tentativas dos poveiros em encurtar distâncias revelaram-se ineficazes. Na cidade da Maia, Pedro Seabra Marques realizou o último jogo enquanto profissional de handball e foi ovacionado por adeptos, companheiros de equipa e adversários num momento emocionante. Aos 32 anos, o virtuoso central do Águas Santas, que deixou uma marca bem vincada na modalidade, colocou um ponto final na carreira e assinou 4 golos no jogo da despedida, frente ao Benfica, um dos clubes por onde passou, assim como ABC, Sporting e São Bernardo. Nesta partida, as Águias até sentiram dificuldades na primeira parte, mas acabaram por vencer por 22-27. Após a derradeira jornada, a classificação final é a seguinte: Futebol Clube do Porto em primeiro com 88 pontos, Sporting em segundo com 85, Benfica na terceira posição com 83, bem longe do Belenenses, que ficou em quarto lugar com 70 pontos e com direito a um lugar nas competições europeias. O Águas Santas terminou no quinto posto, o Adamaia foi sexto, o Vitória sétimo, em igualdade pontual com o Futebol Clube de Gaia. O Madeira SAD foi nono classificado, o ABC fechou o top 10, seguido de Póvoa e Artística de Avanca. Sanjoanense e Sporting da Horta, 13º e 14º classificados, respectivamente, ainda vão lutar pela permanência na liguilha. Já Chico Handball e o último colocado, Boa Hora, seguem para a segunda divisão. O Benfica voltou a vencer a Taça de Portugal Feminina 30 anos após a última conquista e confirmou a tão esperada dobradinha, numa época de sonho para o emblema da capital, que não perdeu qualquer jogo na temporada. No encontro da final, as encarnadas venceram o Colégio de Gaia em Santo Tirso por 38-31, num jogo em que até sentiram menos dificuldades do que na meia-final contra o Alavário Love Tiles. No entanto, não foi um passeio para o Benfica, que até começou a perder por 2-0, antes de responder com 3 golos sem resposta e chegar à liderança. Com o marcador em 8-5, o emblema da luz permitiu uma resposta do Colégio de Gaia, que chegou ao 11-10 e levou João Florencio a pedir time-out. A paragem fez muito bem ao Benfica, que após o recomeço assinou um parcial de 5-0, desta vez sem direito à resposta contrária. Ao intervalo, o marcador registava 20-14. Na segunda metade, a equipa de Vila Nova de Gaia, que partia em busca da 5ª Taça de Portugal, acabou por acusar o cansaço físico e mental e nem os 11 golos de Bebiana Sabino salvaram a derrota. O Benfica aproveitava todas as oportunidades do adversário e no final fez a festa junto dos seus adeptos. Olá, eu sou o Paulo Pereira e sou convidado desta semana do Handball Magazine. Na altura fui com um primo meu e por acaso é extraordinário, que eu recordo-me que ele era uma pessoa muito exigente. Nós tínhamos 17 anos, 18 anos, mas recordo-me de algumas preleções que ele fazia nos intervalos. Eu era o adjunto dele, digamos. Ele massacrava os miúdos com preleções do Arco da Velha, que eu hoje começo a pensar. Foi logo um momento de aprendizagem. Pouco a pouco vamos aprendendo a lidar com as pessoas.
Eu acho que desde muito cedo tive algumas inquietudes, ou seja, tentava sempre perceber o que era talvez o melhor, como é que nós podíamos fazer com que um atleta individualmente ou um grupo de atletas pudessem melhorar em algumas coisas, embora eu na altura tinha muito pouco conhecimento do que era o jogo, mas tinha sempre uma coisa que era o entusiasmo em perceber como é que o jogo funcionava, e aí quando fui para o Boa Vista, nessa altura eu já estava também a estudar, interrompi os meus estudos porque achei que devia ir fazer a tropa. Eu hoje sempre digo que foi bom porque um dos meus melhores amigos de hoje conheci-o aí, portanto já valeu a pena ter feito a tropa. Depois voltei à universidade e ainda bem, porque hoje vivo daquilo que projetei naquele momento. Estive no Boa Vista, depois do Boa Vista fui para o CPM já como equipa sénior e depois desses 3 anos é que recebi o convite para ir para o Porto, para trabalhar com a equipa júnior e para dar uma ajuda também na equipa sénior como adjunto. O facto de ter passado pelo Porto acaba por ajudar muito as pessoas que lá passam. Eu lembro que eu estava no Porto e passava com a minha mulher em frente ao Gatanhal, que é o pavilhão do Cangas, e eu dizia, pá, quem me dera um dia treinar aqui. E até acabou por acontecer. Eu saí do Porto, estive ali 2 ou 3 meses sem nenhuma opção. Entretanto, cruzei-me com o Caminho, o presidente do Cangas, numa Copa Azoal em León, e ele perguntou-me se eu estava interessado em ir para o Cangas, e eu disse imediatamente que sim, quer dizer, nem sequer falámos em dinheiro nem nada. Quando uma pessoa quer mesmo e trabalha para isso, as coisas acabam por acontecer. É como se o universo conspirasse para que as coisas acontecessem. Aquela expectativa que eu tinha de ir para um clube, ir para a Espanha, ir para o estrangeiro e começar ali a tentar desbravar terreno, acabei por ficar um pouco desiludido, não com as pessoas, mas com uma estrutura que eu achava que na minha cabeça era melhor e que nos permitia fazer com que a equipa tivesse uma performance ainda melhor. E, portanto, na altura disse ao Caminha, ao presidente, que ia sair, que não ia continuar. Estive 4 anos em Angola e mais ou menos 3 anos na Tunísia. Eu digo-te uma coisa, eu não sei se gosto mais de trabalhar com mulheres ou com homens. Na sua essência, estamos a falar das mesmas coisas, que é um grupo de pessoas que tens que estar disponível para fazer com que as pessoas se sintam bem no que estão a fazer, no trabalho, no dia-a-dia, e acrescentar alguma coisa na vida delas. Elas davam tudo o que podiam. Eu agradecia-lhes muitas vezes a forma como elas trabalhavam. E isso nos homens acontece menos. Quando elas estão ligadas às coisas, eu acho que para mim foi extraordinário trabalhar com elas, portanto, e não me importaria de voltar a trabalhar com mulheres. Eu não estava à espera deste convite, não estava à espera. Mas uma coisa que eu sabia e tinha a certeza era que, até porque tinha assistido recentemente àquele jogo que fizemos com a Islândia em casa, no Dragão, e tínhamos perdido, tivemos tão perto da qualificação e depois acabou por não acontecer. Na altura era como a Alemanha jogar futebol, não é? Toda a gente podia jogar bem ou mal, mas no final ganhava a Alemanha, não é? E nós era ao contrário, podíamos jogar bem ou mal e no final não íamos garantir a qualificação. E eu acho que, de certa forma, um dos trabalhos que teve que ser feito foi mudar um pouco o chip, a forma de pensar, vamos perder, vamos acabar por perder. Acho que nós pouco a pouco deixámos de acreditar que podíamos ganhar. Mas eu sabia que era preciso mudar um pouco a forma de pensar. Nós não podíamos entrar a perder. E depois, pouco a pouco, claro que isso, quando se começa a ganhar, as pessoas começam a acreditar, começa toda a gente a vir com melhor humor, com aquele brilhozinho nos olhos e tal, e eu comecei a perceber que as coisas também foram modificando. Nós fomos incluindo muitas coisas. E depois o trabalho dos clubes, claro, obviamente, o trabalho dos clubes, que também tem sido extraordinário, não é? O facto de, ainda agora recentemente o Benfica, mais uma coisa extraordinária, quer dizer, o Porto tem estado sempre lá em cima, o Sporting também teve uma participação fantástica agora também na Liga Europa. Nós ganhamos muito com o facto dos clubes andarem a fazer o que estão a fazer, que é extraordinário, e os clubes também ganham muito entre os seus jogadores, os seus atletas na seleção, porque também estão a jogar sempre ao mais alto nível. É uma exigência brutal, e isto faz com que as pessoas pouco a pouco comecem a ficar cada vez mais preparadas para jogar sempre de olhos nos olhos contra os gigantes. Nós temos feito coisas interessantes, coisas boas, espetaculares, temos chamado a atenção. As pessoas identificam-se connosco, com a forma de estar, a forma de combater, de lutar. O nosso papel numa sociedade
é fazer com que as pessoas entendam que com esforço e com luta e com compromisso e com vontade, nós conseguimos fazer as coisas. Temos feito com que as pessoas acreditem que é possível fazer bem, que o desporto vale mesmo muito para um país. Não é por acaso que os países mais evoluídos da Europa, eles sabem quanto é que vale o desporto para essa sociedade, não só em termos de valores, mas também em termos económicos. Nós em Portugal nós não sabemos muito bem quanto é que vale o desporto para nós. A atividade física numa primeira fase e o desporto numa segunda fase são coisas extraordinárias para um país. Ou seja, nós temos que fazer com que as pessoas percebam que o desporto é algo muito importante na vida das pessoas. Desporto, atividade física e desporto. Na rubrica 2 minutos damos conta da conquista da Liga dos Campeões Feminina por parte do Vipers Kristianstad pelo segundo ano consecutivo. Na final, a equipa norueguesa venceu as húngaras do Győri por 33-31. Katrine Lund e Nora Mork conquistaram a 6ª Liga dos Campeões da carreira, nesta final que bateu o recorde de público, com 15.400 espectadores em Budapeste, na Hungria. O recorde anterior era de 12.000. Seguimos viagem para o handball nas redes sociais. Gilberto Duarte despediu-se do Montpellier no último jogo em casa, onde os franceses venceram o Chambéry por 36-29. O lateral internacional português, que não atuou neste encontro, vai vestir as cores dos macedónios do Vardar na próxima temporada. Gonçalo Vieira assinou 3 golos na derrota frente ao Pukex por 29-33. Na última ronda, o Fénix Toulouse defronta o Nantes de Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela, que garantiu na jornada 29 o segundo lugar da Liga Francesa e consequente entrada na Liga dos Campeões da próxima época, depois de ultrapassar o Nancy de Tiago Rocha por uns expressivos 24-32. O jogo ficou marcado pelo regresso de Alexandre Cavalcanti e Pedro Portela assinou 2 golos. Com esta derrota, a equipa de Tiago Rocha não conseguiu garantir a manutenção. E no jogo de despedida, o Nancy homenageou o pivô internacional português, que está de malas feitas para o Sesson Rennes. Luís Frade venceu esta semana a Copa Sacyr Azobal, conquistando a dobradinha em Espanha ao serviço do Barcelona. Na final, o pivô luso apontou 2 golos na vitória por 29-37, frente ao Bidasoa Irún. Nuno Carvalhais sagrou-se campeão da Bélgica ao serviço do Vizé, que venceu os 2 jogos do play-off de campeão frente ao Aquile Bocolt de Sérgio Rola. Ponta-direita que recorreu ao Instagram para se despedir publicamente do handball belga, após 7 épocas consecutivas e 3 clubes diferentes. O showtime desta semana pertence à guarda-redes norueguesa Katrine Lund, do Vipers Kristianstad. Esta foi uma das 12 defesas na final da Liga dos Campeões, daquela que é uma das atletas mais tituladas nas competições europeias. Termina aqui a viagem desta semana pelo mundo do handball. Obrigado pela companhia. Tenha uma boa semana.